Leiamos Gênesis 6:1, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos, que foi o período que Noé levou para construir a arca. Ora, naquele tempo, então nós somos 120 anos de idade, 120 anos de... Eu vou aguentar isso só mais 120 anos. Deus dizendo. Aí versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, porque não se arrependeu coisa nenhuma, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. É legal a exegese do texto bíblico, embora seja um texto artístico nessa passagem, porque Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. O que significa que ele está longe de ser uma criatura de outro mundo. Tanto é que ele não era que depois do dilúvio ele foi comemorar, né? Tomou até dormir de saco de fora. Mas entre os seus contemporâneos ele era íntegro. É você pensar numa pessoa íntegra que cresceu no baile funk e salvou muitas vidas com o dinheiro do funk. Era o que dava para fazer. Porque o negócio estava ruim. Como é que a gente sabe que o negócio estava ruim? Porque o texto já começa trágico assim, ó. Como se foram multiplicando. E aí quando está falando multiplicando, não é só numericamente, é multiplicando em toda maldade, em todo entendimento, em toda ciência, em toda desgraça. Igual a nossa geração. Uma multiplicidade, você tem uma geração que tem tecnologia na mão e não sabe de nada. É isso, é o multiplicar. Aí é uma geração que nasceu com o dicionário na mão, com o celular na mão, com um monte de coisa na mão. Eu sou o Jurassic Park, que tem livros na estante. Essa geração tem celulares na mão e livros de literatura na estante. Os homens foram se multiplicando, é o que o texto diz, nesse sentido todo que eu disse para vocês. E aí a gente tem que lembrar de coisas que eu já falei anteriormente, mas lembrando que Gênesis não é um texto científico. Não significa com isso que ele seja um texto mentiroso. Ele é um texto da verdade, que é muito maior pela ciência, embora passe também por ela. E Gênesis até o capítulo 11, então o mesmo espírito do Apocalipse, são textos altamente alegóricos, textos altamente figurativos, porque, primeira coisa, o primeiro público que estava lendo isso aqui que a gente acabou de ler, estava lendo não, estava ouvindo Moisés falar. Era um grupo de analfabeto, que achava que a terra era achatada, e essas pessoas nunca iam entender o que de fato Deus estava revelando a Moisés. Talvez o Moisés já entendia, mas o povo não entendia não. Então, o que a gente faz? As pessoas tinham que entender a partir do que elas viam. E o que elas viam? Olha, gente, aconteceu uma coisa errada no planeta. O que aconteceu no planeta é que os filhos de Deus, e a expressão filhos de Deus aí não é um elogio, não. É só mostra a origem deles. Filhos de Deus no hebraico seria Benai Elohim, que era uma expressão antiga usada para anjos. Né? Aí os filhos de Deus viram as filhas dos homens e acharam elas formosas e pegaram elas. Aí nasceu uns seres esquisitos. Aí está dizendo, antes já havia gigantes na terra, seres bizarros, esquisitos. Basta você estudar a história do Egito Antigo para você saber que muitos faraós eram crianças anômalas que viviam poucas horas, ou pessoas que eram produtos de gigantismo, porque muito cruzamento entre famílias tinha muitos genes recessivos. Então, gigantismo, nanismo. Aí você imagina um gigante que ficava... É Deus, ele está possuído pelos deuses, virado faraó. Gigantes. Também depois que os anjos possuíram as mulheres,
texto está em linguagem truncada, linguagem artística, está dizendo que os anjos acharam as mulheres formosas e as possuíram. Por que os anjos possuíram as mulheres? É que, na verdade, se a gente prestar atenção, houve uma primeira rebelião no céu, né? Que foi o diabo, o Apocalipse conta isso. O diabo foi jogado do céu e trouxe consigo a terça parte dos anjos. Essa foi a primeira rebelião. Aí esse diabo que tentou Eva, que engalobou Adão, que desgraçou a terra inteira em parceria com a incredulidade humana, eles ouviram Deus dizendo para a mulher, olha, da tua descendência vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí eles falaram, ah é? Então é dessas linhas aí que vai sair o cara que vai acabar com a nossa geração? Por isso houve uma rebelião no céu. Outros anjos, vendo isso, que na verdade quer dizer que eram outros anjos, pode ter sido os próprios demônios caídos, já falam assim, ah, então é delas que vai sair o Altíssimo, a gente chega antes dele. Aí esses anjos passaram a tentar se relacionar com essas mulheres. Então não é porque elas eram formosas, é porque se elas eram o meio de trazer a salvação para a humanidade, a gente chega antes e traz o estrago antes. Você pode até não aceitar isso, mas é uma viagem muito interessante. E aí, o Gênesis fala que esses filhos de Deus possuíram essas mulheres e tiveram filhos que foram varões de renome na antiguidade, se tornaram gigantes, e a palavra gigante no original é Nefilim, significa anjos caídos, né? Ou os caídos, que eram pessoas enormes e caídas. Só que você vai fazer um estudo etimológico da palavra, você vai ver que enorme, nem às vezes não é no sentido literal de gigante. Eram pessoas tipo o Lula é um gigante. Por quê? Peão, no gogó, fala um monte de coisa, mas ele tem um carisma que é maior do que ele. Ele convence. Eu nunca votei no Lula na minha vida. Mas todas as vezes que eu vejo ele falar, eu fico assim, olha isso, homem. Não é que faz sentido? Então, tem uma coisa maior do que ele nele. Né? E tem tanto maior que essa visão derrubar ele de 2018. Eu não estou aqui defendendo o Lula, eu estou apenas reconhecendo que há algo maior do que ele nele, sim. E ele meio que sabe disso, né? Não quero acessar desse país, eles vão falar da corrupção dele tudo, mas uma coisa é verdade. A partir dele, coisas que nunca antes aconteceram, acontecem mesmo. Né? Nem estou justificando a corrupção dele, que deve ser preso aí, eu fiquei sabendo que está pedindo até asilo para Cuba. Mas ele tem, inclusive tem amigos para asilá-lo, né? Exílio? Mas de qualquer maneira, um outro exemplo que a gente pode ter mais remoto seria o Alexandre o Grande, que era um nanico, né? Mas que aos 27 anos de idade, ele comeu a Europa inteira, o pessoal até falou, morreu de desgosto porque ele chegou lá na frente e não tinha mais nada para conquistar, porque ele conquistou a Europa e a Ásia toda. Morreu com 32 anos, o dono do mundo. Então você tem aí os gigantes, segundo a ciência humana, o conhecimento humano, como você tem os gigantes do reino de Deus, como são esses heróis que a gente estuda, Moisés, Davi, e até alguns que podem estar nascendo aqui, gigante, ó, isso é uma questão do reino de Deus. Né? Aí o que acontece? Os anjos então possuíram as mulheres não é porque elas eram bonitinhas ou porque eles tiveram necessariamente relações sexuais com ela. Eles tentaram fazer o que eles imaginavam que poderia ser. Jesus não veio de uma virgem, nada contra a sexualidade, mas para mostrar assim, ele não foi produto de relação sexual, foi produto de um milagre de Deus, no ventre de Maria. Eles dizem assim, como pode ser esse milagre? Aí os anjos entendem de ciência, de coronagem, um monte de coisa, deve ter tentado mil experiências, mas nunca sem a parceria humana. Aliás, estou lá nos meus primeiros anos ensinando sobre cultura, né? E aí, como eu sou professor de sociologia viajado, né? Então a gente viaja mesmo, assim. Não dá para acender umzinho, mas a gente viaja com os meninos. Não sei se vocês receberam, a palavra cultura ela tem duas outras práticas com a mesma raiz, que é cultivo, que é a transformação da natureza, e culto. Cultivo e culto se originam da mesma palavra que deu origem à cultura. Aí eu falo para os alunos, por quê? Porque as primeiras transformações que as pessoas fizeram na Terra era o puro culto. O que o texto de Gênesis 6 está dizendo? Que esses homens se tornaram varões de renome na antiguidade e eles ensinaram, se espalharam pelo planeta, ensinando muitas pessoas. E eu não preciso de ter anjo aqui, né, para me ver, não. Isso vem através de possessões, né? Através de o nosso atual presidente é um maçom.
E se você não sabe, a maçonaria nasceu a partir de uma curiosidade bíblica. Já existia a maçonaria, maçom é uma variante de macenaria, né? Construção com madeira, com marcenaria. Mas a maçonaria, chamada franco-maçonaria, aquela maçonaria mais francesa, ela veio a partir de uma leitura que os construtores fizeram do Irã. Lembra o cananeu que o rei Salomão chamou para construir o templo? Eles lembram, o templo foi construído sob revelação divina. Esse cara que fez esse templo, ele é muito especial. Porque não fez um templo, tá vendo? Ele cultivou com culto. Daí que vem a palavra cultura. É você cultivar com culto. Você adora as divindades, recebe a vocação delas e você constrói um templo. Aí eles começaram a procurar quem era esse cara. Aí já sai de Israel para a Babilônia, né? Irão, Abi, era um cananeu, um sidônio. Qual era a atividade na qual ele acreditava? Porque pode acontecer uma coisa estranha. Deus disse para Salomão que colocou o Espírito dele sobre Irão. Mas eu não tenho garantias de que o Irão viu o Espírito Santo como o Espírito de Deus. O Irão pode ter tido acesso a Deus achando que era alguma divindade cananeia. Você vê como é que Deus não está preocupado em que as pessoas saibam quem ele é. O Salomão sabia quem tinha dado a inteligência para o Irão fazer o templo, né? Agora, isso não nos dá garantia de que o Irão possa ter, no entendimento dele, possa ter falado com Deus. Eu vejo isso acontecer todo dia. Tem um monte de ateu abençoadíssimo por Deus. Só lá no dia do juízo final que ele vai saber que foi Deus. Sabe quando você fez aquilo tudo? Era eu. Ele, ai Senhor, perdoa, nunca quis crer no Senhor, o Senhor é muito mau, o Senhor afogou de novo, o Senhor matou seu filho, o Senhor é Deus esquisito, que é Deus cristão. Calma. Você está vendo que eu não era aquilo? Ou seja, tem gente que não vai conseguir acreditar em Deus na nossa geração, porque a gente não consegue, a gente mostra um Deus muito chato, um Deus muito burro, um Deus muito esquisito. Eles não vão conseguir crer em Deus. Mas Deus está guardando essas pessoas. Para mim, cientistas que eu respeito foram pessoas que foram levantadas por Deus, embora eles morreram confessando o ateísmo dele. É difícil você ler a teoria do Freud e falar assim, não é que era um judeu mesmo? O Freud era um judeu, né? As pessoas babam de medo do marxismo. O Marx era um judeu. E não dá para você falar de sociedade, de economia, de política sem recorrer ao Marx. Ele pode ter morrido odiando Deus. Dizem que ele tinha umas causas particulares. Queria matar Deus. Porque ele começou a achar Deus injusto quando ele via a desgraça do planeta. Né? E Deus não está estressado com isso, não. Deus se revelou de maneira definida a mim, a você, a nós que estamos aqui. Se ele não fez isso com Freud ou com Marx, ele sabe por quê. Então ele também não está planejando a vingança desses caras. Não, a teoria dos caras é muito boa. Eles nasceram para fazer aquilo mesmo. Mesmo eles achando que o que eles fizeram foi fruto do ateísmo deles. Aí não crê em Deus, produzir. Deixa pensar assim, não tem problema nenhum não. Ninguém tem que ficar com medo de teoria de ateu. Por simples fator. Assim como o ateu pode achar que o produto dele, que Deus deu a ele, é coisa da cabeça dele, eu tenho a certeza absoluta que o meu acesso à teoria do ateu é obra de Deus. Porque eu amo de toda a minha alma. Então, todo o conhecimento que eu estou tendo é porque eu estou apaixonado por Deus, eu quero entender tudo que ele fez, inclusive o cérebro do ateu foi ele que criou. Não tem que ter medo disso, não. Aí, o que estava acontecendo nos dias de Noé? As pessoas, então, proliferaram e começaram a ensinar conhecimentos, matemáticas. Se você for pegar todas as culturas, né, daí que vem as divindades gregas antigas, né, aqueles deuses gregos que eram meio Deus, meio homem, tudo vem daí, ó, dos nefilins. Você pega, por exemplo, religiões mais ou menos cristãs, como o mormonismo. O anjo Moroni apareceu aos nefilins. Engraçado que eles passam os nomes, né, umas palavras específicas que só eles entendem, para o anjo Moroni passando para o cara lá dos mormons. Então você vai vendo que até hoje seres invisíveis estão falando com as pessoas. Então como é que esses homens possuíram essas mulheres? Rituais macabros, possessão. Ainda tem uma dica estranha para a gente, né? Porque Jesus diz também que o reino de Deus também é semelhante como alguém que semeou, e aí no escuro, à noite, o diabo foi lá e colocou a semente dele. Plantou o joio. E ligando esses filhos de Deus com os filhos dos homens e essa história da semente, fica sabendo que
Tem até seres humanos que foram feitos assim pelo diabo. A capacidade criativa e reprodutiva foi Deus que deu, mas a maneira de ter sido feita e a educação que recebeu foi do diabo. Mas olha que interessante, eu conheço algumas pessoas assim, que por revelação eu fiquei sabendo que foram feitas por o diabo, pelo diabo, qualquer coisa. Mas são seres humanos exatamente iguais a gente, do signo. Porque às vezes quando a Bíblia está dizendo aí que os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, nesse sentido. Pessoas formatadas por esses espíritos, que têm filhos sob a insígnia desses espíritos, né? E tem lugares que até Deus, quando se fez homem, não quis mexer. Jesus quis passar, ó, a casa que receber vocês, entrai. Agora que não receber vocês, ó, bata a poeira do pé, caminho para frente. Porque ou alguns vão se converter depois, ou às vezes vocês baterem em casa de propriedade do maligno, nem estão sabendo. Agora, isso é para você entender e amar as pessoas. Não é para você virar, eu sabia que era filho de Belial. Que é o que a gente gosta de fazer, né? Possuir é nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto realmente tem linguagem artística. Para um povo que não entendia nada dessas coisas entender. Agora, há muitas maneiras de filho de Deus, porque qual que é a guerra da teologia? A anjo não tem sexo, isso aí é. Por que ele nesse texto não? Você não precisa pensar na literalidade do texto. Você tem que pensar no que o texto está apontando. Né? Basta você ver a história do profeta Daniel, que ele estava falando lá de Cleópatra, com descrições espirituais, e a Cleópatra existiu. Se uniu ao reino sob casamento. E tinha poderes e domínio sobre aquela maiada toda dos impérios. Mas a Cleópatra foi profetizada pelo profeta Daniel quase 200 anos antes. Né? Daniel ali entre o capítulo 10 e 12. Mostrando assim, vai vir uma mulher vai nascer. Mas ela carrega uma entidade. É isso que são os filhos de Deus possuindo as filhas dos homens. Né? No caso ali, até hoje, filhos de Deus possuem filhas e filhos dos homens. Ali é porque eles estavam pensando assim, se é delas que vai sair o Salvador, então a gente precisa pegar essa mulherada. E aí é só você imaginar. Basta você dar umas voltinhas na humanidade que você vai ver, sem querer falar mal de estilos musicais, de conhecimentos, de ideologias, mas mostrando que no meio de alguma dessas coisas, alguma coisa muito estranha e muito maligna. Por exemplo, eu estava dizendo para os meus alunos essa semana que eu não sou feminista porque eu não tenho sexo feminino. Mas eu sou pró-feministas. Eu acho a luta das feministas uma luta muito inteligente, muito coerente. Pode escandalizar na sua manifestação, mas não perde a essência, né? Porque no mundo caído tem de ter feminismo. Você pode ser uma mulher guardada por Deus, que não vai precisar ir para a rua desfilar para nada, mas você tem que se compadecer de quem faz isso. Se compadecer não de achar as inferiores, mas de achar assim, puxa, elas vão até mais ousadas do que eu, né? Porque elas não receberam muita informação e estão lutando. Aí eu estava dizendo que, apesar da luta feminista ter esse valor, eu estava assistindo um congresso feminista essa semana lá na Câmara dos Deputados, e pela televisão, claro, né? Ainda não foi em Brasília. E aí, alguém que eu detesto ideologicamente falando, levou para lá uma coisa curiosa. Um pastor lá, o deputado Pastor Eurico, ele falou assim, olha, a gente precisa lutar sim pela causa das mulheres, sobretudo sobre alguns costumes sociais que a gente entende como cultura, como vendagem, como ritmo musical, mas que só estão aí para denegrir as mulheres e desqualificar a luta delas. Né? Então, fique coerente, você lutar pelo direito das mulheres e ao mesmo tempo você deixar no recreio de uma escola uma música que fala, vem de reto, eu vou te meter, não sei o que, blá. E outra coisa, é estranho mulheres terem um ego tão pouco desenvolvido que aceitam isso e acham isso legal e dançam isso. Elas são contra o estupro, mas dançam isso, e dançar isso não justifica o estupro, mas é estranho uma pessoa querer dançar isso. É nesses detalhes assim que a gente vai vendo aí os filhos de Deus na humanidade, os filhos de Deus caídos, né? Os filhos caídos de Deus, possuindo a humanidade. Até que vai chegando uma hora que você não consegue ensinar mais nada, a terra virando o próprio inferno, a terra virando uma coisa, aí Jesus diz, eu vou vir, vou levar os meus, e esse pessoal nem vai perceber, até que veio o fogo, porque no dia de Noé veio o dilúvio. Agora, eu estou dizendo isso aqui, não é para a gente se sentir com um coração exclusivista, superior à nossa geração.
Isso é para a gente ter responsabilidade de amar. Que eu creio que Noé teve, né? Porque ele não era aquele Noé chato que pregava o prego da arca e pregava o tacho nos outros. Até porque não dava para ele falar isso. Mas ele era, por exemplo, Moisés não ficou fazendo isso com o faraó. As palavras de Moisés com o faraó eram muito objetivas, né? Olha, Deus mandou te falar que é para deixar o povo dele ir cultuar no deserto. Porque esse Egito, com esses Danúbio, Osíris, essa terra maldita, Deus vai amaldiçoar isso aqui, isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é só dizer, deixa o meu povo ir. E o meu? O seu, quem sabe, pode ser de Deus, né? Até porque, quando você vai ver as histórias que aconteceram com Moisés e Faraó, 10 pragas, aquela coisa toda, você pode ter certeza, eu não tenho provas, mas tenho convicção, que uma pancadaria enorme de egípcios foram salvos no meio daquelas pragas. Porque a salvação, ela sobeja na hora que o pessoal vai sair, e eles já perderam os primogênitos dele, eles arrancam pulseira, ouro, tudo, e aí sai aquele manto de escravos podre de rico do Egito. Aí tem uma coisa histórica, olha só que ironia, os escravos saíram do Egito tudo rico. Essa é a parte que o crente gosta de ficar. Mas a parte espiritual foi que os egípcios creram. Lá na Bíblia está escrito que os magos falam assim, Faraó, libera esse povo, não dá mais. Já está provado que o Deus deles não é de brincadeira não. Vocês podem ter Deus é uma boa confissão daquele povo. Por isso que eles morreram afogados, foi tudo do céu. Só que a gente não quer crer nisso, a gente quer só zombar, que eles ficaram rapeados, tiramos do ímpio para dar para o justo. Né? Tiraram do ímpio porque os ímpios iam morrer mesmo. Tanto é verdade que Israel não ficou pastando porque o deserto não tinha, né? Ele ficou penando 40 anos no deserto e o Egito continuou sendo o Egito. Ele se ergueu porque Deus é bom. Deus é bom para sustentar o seu povo no deserto, que recebeu uma revelação objetiva, e Deus é bom para reerguer um povo que continua adorando Osíris, mas que é povo dele porque acolheu Israel. Então, eu queria chamar a atenção, para encerrar por hoje, para que, quando a gente entende essa dinâmica do amor de Deus, é assim que a gente está se preparando para aquilo que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Porque se eu morrer amanhã, o meu coração é dos melhores, porque eu já entendi isso. Se eu morrer aqui agora, eu já sei para onde eu vou. E não é porque uma vez salvo, sempre salvo, não. Se Jesus entender que já vou, se me vai fazer uma besteira daqui a alguns anos, não vou deixar de novo não, tchau. Estou indo para os braços do Pai, como diria Ana Paula Valadão. Porque essa é a revelação que Jesus quer trazer para a gente. Que fiquem atentos, né? Ficar atentos. Será que ele vem amanhã? O que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? Não, é ter essa leveza de entender que Deus é amor, que Deus é mistério, que apesar de a geração de Noé estar toda contaminada de pessoas possuídas por espíritos malignos, que Deus falou assim, só um dilúvio para acabar com isso e começando tudo de novo. Moisés foi um homem justo entre os seus contemporâneos. Moisés não, gente. Noé. Noé andava com Deus. Isso já é o Evangelho em si. E olha que ele pregou, hein? Sendo quem ele era, ele pregou, porque a gente está aqui falando do Noé. Olha só como é que ele pregou o Evangelho. Não foi para a geração que morreu afogada no dilúvio. Porque no final das contas, quem prega o Evangelho para a humanidade o tempo inteiro é o Senhor, nosso Deus mesmo. Que é o reino dele. Ele está reinando. Não vem com visível aparência, então é muita arrogância de achar que o Evangelho está sendo pregado aqui. É aqui, inclusive. Mas não é só aqui, não estou sabendo. A gente é muito incompetente para fazer o que ele faz. Agora, quando a gente entende isso, quando Jesus falou ironicamente, no dia de Noé eles comiam, bebiam, acasalavam-se e ficavam. Multiplicaram. Agora, vocês que estão entendendo isso, como é que vocês podem vigiar e orar? É vigiar e orar. Como é que é vigiar e orar? Não sigam os padrões da cultura de vocês. Cuidado com o sistema no qual vocês nasceram. Não fiquem com raiva quando a mesa nem sempre for farta. Esse é jejum. Tenham tudo que puderem ter. Usem o máximo que puderem usar.
Ame a todo mundo sem medo da ideologia de ninguém. Por isso que eu até falei aqui do homem que eu não gosto das ideologias. Ele falou assim, aí ele falou uma coisa bacana. E aí as feministas concordaram com ele, os que estavam presidindo o Congresso. Porque quando a gente faz isso, a gente está preparado para a vida de Jesus, seja a vida dele para nós ou a nossa ida para ele. A gente está preparado. Enquanto a gente não entende isso, a nossa vida vai virando o envelhecimento. Nós todos vamos envelhecer. Mas tem gente que vai se tornando velho no sentido de ser ranzinza e velhaco no sentido de ser espertalhão. Né? Que são aquelas pessoas que eu falei do ano passado, os covardes. O que é o velhaco? Ô filho, nasci agora não, cara. Nasci faz tempo. E fica aí falando de Deus aí, eu estou pensando no que está bom para mim. Então você tem que criar uma estratégia discursiva para atrair algumas pessoas. Você vai ficando velhaco. Né? Ou então vai ficando velho. Ai, não dá, já era, acabou. Eu vejo essa tendência em mim. Estou 42 anos, estou nessa. Meu Deus. Mas quando você vai entender isso, você pode até capengar, mas vai fazer igual Jeremias. Eu estou arrastando, mas eu ainda posso. Ainda dá para fazer alguma coisa. A força do Senhor está em mim. Quando você entende isso, aquele dia não vai te pegar de surpresa. Porque quando você vê, ele já está lá. A surpresa é só porque vai ficar. Para quem vai, não tem surpresa, não. Eu já fui. Eu sou doido. Olha só. A minha profissão diz que eu tenho um delírio. Então, o Alexandre, ele se organiza a vida dele nesse discurso aí, né? O cristianismo é bonito, né? Eu acho que cada um leva um fato que pode suportar, né? Então alguns vão para droga, outros vão para arte, o Alexandre foi para pregação. Tá vendo? Sou doido. Então não preciso de surpresa nenhuma, já estou nele. Já pirei. E cada um sabe o que está acontecendo consigo mesmo. Agora, quando a gente vem se encontrar aqui, a princípio, uma vez por semana, com esse sentimento de que eu não vou ter surpresa porque eu já estou nele, aí você vai chorar com a humanidade o princípio das dores, mas você vai ser Jesus andando na humanidade o tempo todo. Você vai penar de estar construindo a sua arca simbólica no mundo que vai ser destruído com fogo, não mais com água, mas você vai saber que Deus é Deus. E que Deus cuida dos seus, parece uma frase nazista, né? Isso que o Hitler falava, né? Matem todos e Deus protege os seus. Era a frase do Hitler. Mas não é essa frase do velhaco. É a frase da confiança, que Deus cuida dos seus, inclusive até uns que eu acho que nem são de Deus, poderão passar a ser. Porque Deus está criando o tempo todo, inclusive salvando o tempo inteiro. Não posso ser um Calvino definindo quem é que vai ser salvo e quem não vai ser. Então, gente, que nós temos esse coração grato. Daria para falar muitas outras coisas aqui hoje, mas eu acho que já falamos o suficiente para hoje, para entender que, apesar de o mundo ser achado como nos dias de Noé, o nosso coração tem que ser achado como aqueles que sempre andaram com Jesus desde o começo, desde os dias simples da Galileia, até o dia do vexame da crucificação e até a eternidade da ressurreição. Amém?